Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre polímeros em solução. O arranjo geométrico especial dos átomos que formam a molécula define a conformação de uma cadeia polimérica. Esse arranjo pode sofrer mudanças desde que a geometria tetraédrica do carbono seja preservada, mantendo-se constante a distância entre os átomos e o ângulo de ligação em torno da ligação carbono-carbono. Apesar dessas duas restrições, existe um grande número de posições em que o átomo de carbono da cadeia principal pode se colocar. As cadeias admitem variação na sua conformação quando colocadas na presença de um bom solvente ou submetidas a uma variação de temperatura. Então, o solvente e a temperatura, um bom solvente e o aumento da temperatura vai causar um aumento do volume hidrodinâmico da molécula, a redução do poder do solvente e a redução da temperatura vai causar uma diminuição. A conformação mais estável para a cadeia polimérica em solução é a conformação enrodilhada ou novelo, na presença, que seria essa daqui. Na presença de um bom solvente ou a altas temperaturas, o volume hidrodinâmico da cadeia aumenta, logo nós temos essa conformação aqui. Uma das maneiras de se quantificar o volume hidrodinâmico é por meio da estimativa da distância entre as duas pontas da cadeia, a cadeia na forma expandida e a cadeia na forma menos expandida, né, que nós chamamos de enrodilhada. Para se obter uma melhor estimativa dessa média, calcula-se a raiz quadrada da média dos quadrados das distâncias entre as pontas da cadeia. Então, é a raiz quadrada da média das distâncias ao quadrado das pontas das cadeias, ou seja, uma distância entre uma ponta e outra. Para se calcular a distância média entre as duas pontas, foram desenvolvidos alguns modelos teóricos, que nós vamos ver aqui. Então, aqui vale lembrar que R hidrodinâmico, né, vai ser esse R aqui, vai ser a raiz quadrada da média da distância média quadrática, né, entre as pontas. Eu posso dizer que NL é o comprimento de contorno, ou seja, L é o comprimento da ligação carbono-carbono e N é quantas unidades eu estou trabalhando, quantas unidades de repetição eu tenho. Bem, falando agora dos modelos que nós temos. Nós temos o primeiro modelo, que é o modelo de cadeia livremente ligada. Nesse modelo, é um modelo mais simples, no qual se assume que a cadeia é formada por uma sequência de barras com comprimento fixo L, que é o L, né, ligadas pelas pontas, sem restrição do ângulo formado entre elas. Esse modelo também é conhecido também como modelo browniano ou, entre aspas, andar de bêbado. Então, L aqui é o comprimento da ligação e raiz quadrada no número de ligações, né, de unidades. Bem, problemas com esse modelo. Primeiro, ele é bidimensional e não leva em consideração interações de curto e longo alcance. Isso permite o cruzamento, por exemplo, de dois segmentos da cadeia polimérica, algo que é impossível. Na realidade, isso não pode acontecer, gerando uma conformação muito mais fechada do que a real. De qualquer forma, esse modelo serve como ponto de partida para simulações mais reais, né? Outro tipo de modelo é o modelo de cadeia com rotação tetraédrica livre. Nesse modelo, o ângulo da ligação carbono-carbono é fixado e a restrição aumenta e, logicamente, a distância média quadrática entre as pontas vai se tornar um cálculo um pouco mais complicado, que é esse daqui. Então, comparado com o modelo anterior, nesse caso aqui, nós temos esse fator aqui que vai fazer a correção do ângulo que existe na ligação carbono-carbono, ok?
Aqui eu tenho um modelo, aqui tem uma conformação de cadeia polimérica segundo o modelo da cadeia livremente ligada, que seriam os pontos abertos, com a rotação tetraédrica livre, que seriam esses pontos cheios aqui, ó. Simulação com 100 ligações de carbono-carbono e o comprimento da ligação unitário é apresentado no apêndice. A restrição imposta ao ângulo CCC pelo modelo de rotação tetraédrica livre, que é o 109,28 graus, gera uma cadeia mais expandida, que é essa daqui, com maior volume hidrodinâmico. Uma vez que aqui eu tenho sobreposição, às vezes, né, de segmentos, o que não é permitido no modelo real. Ainda, o outro modelo que nós temos é o modelo de cadeia com rotação tetraédrica com movimento restrito. É um modelo, né, que vai restringir ainda mais o movimento, uma vez que ele considera os efeitos de repulsão presentes em uma dada posição. E esses efeitos também estarão presentes também de um outro lado da molécula. Assim, a gente vai definir o ângulo de rotação da cadeia φ, que é esse daqui, como sendo o ângulo que o próximo átomo de carbono aqui, ó, faz com um plano formado pelos 3 carbonos, né, que está presente aqui na cadeia. Então, aqui eu tenho o ângulo φ, tem um plano aqui tem um átomo, aqui tem outro, então aqui tem um ângulo φ, ok? Esse último modelo é mais amplo, mas mesmo assim muito distante da realidade, pois apesar dele considerar as interações de curta distância, que vão ser definidas pelas restrições de θ e de φ, esse modelo ainda não considera as interações de longa distância, como por exemplo que 2 segmentos de uma cadeia não podem ocupar o mesmo espaço. Todos esses modelos subestimam o valor real, que é muito maior do que aqueles que são calculados para a cadeia. 2 procedimentos são usados para se avaliar quão próximos da realidade esses valores que podem ser calculados estão. No primeiro caso, no primeiro modelo, a gente vai desprezar as interações de longa distância e é definido como o quociente da razão característica, que a gente vai ver agora. O segundo, ele vai considerar as interações de longa distância e é definido como fator de expansão. Então, o primeiro procedimento que se realiza é a razão característica. Bem, a razão característica, ela é dada pela dimensão da cadeia na condição θ, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho, dividido, só para lembrar, a dimensão da cadeia na condição θ é a cadeia não perturbada, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, dividido por L2N, né? L2N, a raiz quadrada disso daqui é a distância média entre pontas de cadeias segundo o modelo das cadeias livremente ligadas, ok? Já o fator de expansão, ele vai exprimir o quão longe está a distância média quadrática real entre as duas pontas da cadeia quando comparadas com o valor na condição θ, que seria esse R2 aqui ao quadrado, né? Esse fator, ele vai depender do solvente, obviamente, da temperatura, e se alfa for igual a 1 para o solvente pobre, que é definida como uma condição não perturbada, que é a condição θ, eu vou dizer que também a outra possibilidade seria alfa maior que 1, significa que a minha cadeia está na presença de um bom solvente. Dimensão da cadeia na condição θ. A condição θ é uma condição na qual, durante o resfriamento de uma solução polimérica, as cadeias do polímero com massa molar infinita estão na iminência da precipitação. Ou seja, se a temperatura baixar um pouco mais, a solução se torna turva. Acima da temperatura de condição θ, existe uma solução verdadeira e estável.
Abaixo da temperatura de condição θ, tem a precipitação da cadeia. A condição θ é exatamente esse limite, é quando o volume hidrodinâmico vai ser mínimo. Então, nós podemos dizer que para um par solvente-temperatura, é uma condição instável em que a cadeia polimérica em solução ocupa o menor volume hidrodinâmico, estando na iminência da precipitação, ao mesmo tempo em que a interação polímero-polímero desaparece, justamente porque ela não está precipitada ainda. Aqui é uma tabela em que eu mostro alguns valores de temperatura na condição θ para diferentes polímeros e diferentes solventes. Determinação da condição θ. Ao polímero é adicionado um solvente. A essa solução é feito um aquecimento, ela é submetida a um aquecimento até a completa solubilização. É feita uma redução da temperatura lentamente, 0,2 graus Celsius por minuto. Quando há precipitação do polímero, né, quando a solução fica turva, nós temos o ponto de névoa, é um ponto que pode ser identificado visualmente. A partir dessa expressão matemática aqui, em que eu tenho o ponto de névoa, a temperatura crítica, a massa molar, né, do polímero, a fração a fração volumétrica do polímero e uma constante, eu posso construir um gráfico onde eu tenho no eixo X, no eixo Y, eu vou ter 1 sobre Tc e no eixo Y eu vou ter o inverso da raiz quadrada da massa molar. O coeficiente angular, desculpa, o coeficiente linear aqui da minha curva vai me dar 1 sobre T, ok? É isso aí.